Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise de um caso bem interessante. Um britador cônico Sandvik CH430. Pensa numa máquina robusta, feita para aguentar o tranco. Pois é, essa máquina está dando sinais bem perigosos de instabilidade térmica, a potência está oscilando, basicamente ela está no limite, com o risco real de uma falha catastrófica. Então, bora investigar isso. A grande questão que a gente vai responder aqui é exatamente essa. Como é que uma sequência de pequenas falhas, de detalhes que às vezes passam batidos no dia a dia, podem levar uma máquina desse porte a uma situação tão crítica? É como se a gente fosse uma equipe de investigação forense e o nosso objetivo é entender a cadeia de eventos que levou a esse ponto. E toda boa investigação começa, claro, na cena do crime. No nosso caso, a cena do crime são os parâmetros de operação do britador. As pistas que a gente precisa estão todas aqui, nos dados de como a máquina está configurada e trabalhando neste exato momento. E aqui estão as nossas evidências. Olha só essa configuração. A câmera é uma EC, extra grossa. A abertura, a APF, está bem fechada, em 25 mm. A alimentação é um material que varia de 45 a 100 mm. E o ponto-chave aqui, o lubrificante é um óleo ISO VG220. Guardem bem essa combinação, porque é ela que está no centro de todo esse mistério. O que a gente está vendo aqui é o que na engenharia a gente chama de tempestade perfeita. Sabe, não é um problema isolado, mas sim a combinação de alguns fatores que, juntos, criam um cenário de altíssimo risco. Vamos agora conhecer os dois principais culpados dessa história. O primeiro culpado é um erro de geometria, um erro de conceito mesmo. Pensa bem, essa câmara EC, a extra grossa, foi projetada para britar rochas bem grandes com a boca bem aberta. Só que ela está recebendo um material muito menor do que deveria. É um material que simplesmente não enche a câmara do jeito certo. E quais são as consequências disso na prática? Bom, são duas, e ambas são bem ruins. Primeiro, o que a gente chama de efeito queda livre. O material simplesmente desliza pela parte de cima da câmara sem nem ser tocado. E aí vem o segundo problema, o efeito gargalo. Toda a força de britagem, toda a energia é concentrada de forma violenta lá no finalzinho da câmera. O britador deixa de britar de forma progressiva e vira um compactador. E agora, o nosso segundo culpado, o vilão viscoso, o óleo ISO VG220. Para essa aplicação, o manual é claro, ele pede um óleo mais fino, um 150. Usar o 220 aqui é como tentar correr uma maratona usando botas de borracha cheias de doces de leite. Em vez de ajudar a lubrificar e resfriar, ele está virando parte do problema, gerando mais atrito e mais calor. Esse óleo grosso causa um problema duplo. Primeiro, ele gera o próprio calor por atrito interno, só por ser forçado a passar nas folgas apertadas das buchas. E segundo, por ser tão viscoso, ele passa muito devagar pelo radiador. Ou seja, ele não consegue se resfriar direito. O óleo volta quente para o sistema, que esquenta mais, e aí entramos num ciclo vicioso de superaquecimento, o famoso Thermal Runaway. Ok? Já conhecemos os culpados. Agora vem a parte mais fascinante. Vamos entender a física da coisa. Como é que esses erros se transformam em forças que estão literalmente destruindo a máquina por dentro? É aqui que a gente vai ver a ligação direta entre a sobrecarga mecânica, o calor extremo e a falha do sistema de lubrificação. Bora decompor essas forças para entender a real gravidade da situação. A primeira força que a gente precisa entender é a força radial. Pensa nela como uma força de esmagamento que empurra para fora, do centro para as laterais. É a força que o manto exerce no casquilho para quebrar a rocha. Em condições normais, essa força é bem distribuída ao longo da câmara. Mas lembra do efeito gargalo? Pois é, essa força radial não está mais distribuída, ela está toda concentrada lá na pontinha do manto. Isso cria um efeito de alavanca absurdo, aplicando uma carga lateral extrema bem na base do casquilho. O risco aqui é que essa força seja tão grande que ela rompa o filme de óleo. E aí, o resultado é o pior possível, contato de metal com metal. A segunda força destrutiva é a força vertical. Se a radial era um esmagamento, a vertical é uma martelada. É isso mesmo. Como a britagem está acontecendo de forma súbita lá no fundo, o eixo principal não trabalha de forma suave. Pelo contrário, ele sofre golpes de compressão, como se estivesse levando marteladas violentas e pulsantes de cima para baixo. E é aqui que os nossos dois culpados, o erro de geometria e o óleo viscoso, atuam juntos da pior forma possível. Essas marteladas verticais expulsam o óleo dos pratos de escora, que sustentam todo o peso. E como o nosso óleo é o vilão viscoso, ele é lento demais para conseguir voltar e preencher a folga a tempo da próxima martelada. O resultado?
Atrito, picos de calor e um desgaste aceleradíssimo nesses componentes vitais. É a receita completa para o desastre. Certo, o diagnóstico é bem preocupante, a gente já entendeu, mas a boa notícia é que tem solução. O plano de ação é bem claro e dividido em duas fases. Uma intervenção de emergência para salvar o equipamento agora e uma correção definitiva para garantir a vida longa dele. A fase 1 são os primeiros socorros. O objetivo é baixar a febre da máquina, e tem que ser rápido. Primeiro passo: trocar o óleo. Tira o 220 e coloca o 150, que é o correto. Isso já vai reduzir o atrito e melhorar a troca de calor. Segundo, uma boa limpeza no radiador, para garantir que ele esteja eficiente. E terceiro, abrir um pouco o ajuste, a APF, só para aliviar a pressão lá na base do manto. Depois, com mais calma, na próxima parada de manutenção programada, aí sim vem a cura definitiva. É uma intervenção cirúrgica, tirar o conjunto de câmara EC e instalar um perfil mais adequado, como o M ou o MC. O objetivo aqui é fazer o britador trabalhar do jeito que ele foi projetado, distribuindo a força de britagem por toda a câmara e, de quebra, produzindo um material final de melhor qualidade. E para ninguém duvidar da urgência da situação, olha só essa citação tirada diretamente do boletim técnico. O risco não era uma teoria, era iminente. A possibilidade de uma gripagem das buchas, que significa uma parada total e um reparo caríssimo, era muito, muito real. No final das contas, a grande lição que fica deste caso é sobre sinergia. A saúde de um sistema mecânico complexo como este depende de uma harmonia perfeita entre três pilares: a geometria dos componentes, os parâmetros de operação e, claro, a lubrificação correta. Se um desses três desafina, a orquestra toda desanda. Esse caso é um baita alerta, né? Ele mostra como pequenos desvios, que parecem inofensivos, podem conspirar e criar uma falha gigantesca. E isso nos leva a uma reflexão final. Que outras tempestades perfeitas, silenciosas, podem estar se formando por aí nos equipamentos, bem debaixo do nosso nariz?